Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Como sempre, vamos aguardar a Francilene, que já deve estar por aqui. Hoje nós vamos modelar Adonis Carnevale. Ele é um educador físico, mas com grande ênfase na neurociência, na fisiologia. E ele nos traz grandes ensinamentos para a nossa saúde física, mas que acaba impactando na nossa saúde em todos os aspectos. A Francilene está entrando. Oi. Oi, eu tô te vendo. Continua sem me ver? Continuo sem te ver. Tudo escuro. Nossa, Francilene, será que você vai ver através de um outro celular? As pessoas estão Eu tô entrando, com sejam aqui, eu vou bem-vindas. dar uma olhada se dá pra ver. Oh, aliás, se tem como eu ver aqui. Melhor, né? É, Hoje eu estava introduzindo aqui a nossa modelagem. Hoje nós vamos modelar Adonis Carnevale, um educador físico com ênfase na neurociência e que nos traz grandes dicas sobre a nossa saúde de uma maneira geral, né? Eu não o conhecia, mas ele, através da nossa mentoria, ele faz parte da equipe, né, do Pablo Marçal. E ele é neurocientista, fisiologista e mentor físico de grandes players do mercado digital. E ele, boa noite, Rose, até que enfim, seja bem-vinda. Vou repetir aqui para quem entrou agora, a gente está modelando Adonis Carnevale, que é um neurocientista, fisiologista e mentor físico de grandes players do mercado digital. E ele nos traz grandes ensinamentos para a nossa saúde, não só física, mas que esses ensinamentos também impactam na nossa saúde em todos os aspectos, levando-se em consideração que para nós termos uma vida plena, como ele mesmo fala, é necessário que a gente tenha um bom sono e que a gente se movimente, que a gente se exercite, sem falar, obviamente, da nossa alimentação saudável. Acho sobrou um tempinho. Ah, ufa, que bom. Nós modelamos o Baracate na nossa modelagem anterior, em que nós falamos sobre genética e epigenética, né, Francilene? E o quão o nosso modelo, né, o nosso comportamento epigenético saudável, que nada mais é do que o nosso estilo de vida, que tem muito mais influência na nossa vida do que a própria genética, né? Então, a gente precisa entender sobre isso para que a gente tenha uma motivação constante e para essa prática. Então, o Adonis, ele fala o seguinte até, né? Que se você se sente satisfeito, né, esteticamente, em estar com sobrepeso, ok. Só que a neurociência, a psicologia, a psicoterapia já provam que a forma como você trata o seu corpo mostra o contrário. Então, nós e nem os animais, nós somos criados para ter excesso de peso. E a grande problematização disso tudo está na inflamação do tecido adiposo em excesso. Então, se a gente entender as proporções necessárias para o nosso organismo, a gente vai ter uma alimentação balanceada e, sendo assim, a gente pode comer de tudo. Não se privar de nada. Porque se você tem esse estilo de vida saudável, você pode se dar ao luxo de comer um lixo de vez em quando. Tá tudo certo. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Isso vale para tudo, até a água. Então, você não precisa se privar de nada, mas você precisa se educar
para ter esse equilíbrio em tudo que você faz. Outra coisa que ele fala é que na própria alimentação, né, para a gente incluir fibras e proteínas em todas as refeições, né? Assim a gente vai ter mais saciedade, a gente vai evitar episódios compulsivos, a gente vai diminuir a quantidade de comida, e também a gente vai minimizar picos de insulina, por exemplo, que fazem a sua barriga estar desse tamanho. Então, ele disse que é simples, é só a gente começar pela salada. Quando a gente inicia pela salada, ela requer que a gente exercite a mastigação a tal ponto que, se de fato você comer uma salada, vai demorar uns 15 minutos para você concluir essa primeira refeição, para depois você iniciar o seu feijão, o seu arroz, a sua proteína, enfim. Isso também meio que educa a gente na nossa ânsia, né? Quando a gente está com muita fome. Então, tudo é uma questão de fato de educação. Outra coisa que ele nos orienta, e a gente vive batendo nessa tecla, não beber água te deixa burro. Porque, veja, 1% desidratado impacta em 13,5% menor capacidade cognitiva. O nosso corpo, ele é composto por mais de 70% de água. Então, a gente precisa se hidratar. Inclusive, a gente não sabe, mas o grande problema do idoso está na desidratação. E aí a gente fica inventando várias doenças, ou então já associando a idade com a velhice, com a doença, entende? Então, a gente precisa criar bons hábitos. E tudo depende de nós. A gente não pode, jamais, e não cabe mais isso com tanto de conhecimento que nós temos e acesso à informação, de que, eu herdei isso da minha mãe, eu herdei isso do meu pai. Filho, se você repete o padrão, é bem possível. Então, o que você precisa entender é que esse modelo epigenético está nas decisões que você toma, no estilo de vida que você quer levar. Sabe, se você quer se exercitar ou não, se você quer ter uma boa alimentação ou não, se você bebe água, se hidrata, se você tem bons pensamentos, se você tem boas ações, se você tem boas obras. Então, isso, é o seu estilo de vida, é ele que domina, é ele que é preponderante, é o seu modelo, o seu comportamento epigenético, que ele se sobrepõe à sua genética. E, por fim, você vê que tudo está tão ligado, né? Corpo, alma, espírito, que ele nos aconselha a treinar o nosso cérebro para a gratidão, porque é um poderoso exercício mental. Então, veja, a cada reclamação que nós fazemos, ele aconselha que a gente se desafie a encontrar 3 motivos para agradecer. Então, são muitos exercícios que a gente precisa fazer e muitas vezes as circunstâncias nos exigem esse exercício. Quando a gente pede paciência, a gente só vai ter paciência porque a circunstância vai nos exigir. Então, a gente vai exercitar isso através de uma pessoa que a gente acha que é ela que nos tira a paciência, mas não, só está evidenciando o que tem em nós, só está evidenciando aquilo que a gente precisa tratar em nós, porque a gente se afeta de algum modo. E à medida que a gente se afeta, algum sentimento, ele acaba se sobrepondo. E aí, opa, é isso que eu preciso cuidar em mim. Então, a gente vai sentir as emoções, mas a gente precisa administrá-las. A gente precisa fazer gestão de tudo isso. E a gente fala disso em quase todas as modelagens. Porque não tem como a gente se desvincular, né, dessas esferas. Então, eu achei que a gente vem falando... o mês que se passou foi um mês em que a gente frisou a questão da saúde, né? E a gente finalizou com o Adonis, que também é um educador físico, só que ele tem todas as suas formações focadas na neurociência, na fisiologia, e a gente precisa entender que a saúde, ela é uma integralidade, sabe? A gente precisa
ter, de algum modo, esse equilíbrio com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, o que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, os nossos hábitos, tudo isso implica na nossa saúde de uma forma mais equilibrada. E isso não quer dizer em nada que você não vai se adoecer nunca, que você não vai ficar triste nunca. Não, não tem nada a ver com nada. Aí, se não entra naquele papo de tipo, você não pode falar nada porque você é perfeito. Meu filho, Deus sabe mais do que nós, que estamos longe da perfeição. Mas o nosso maior desafio é justamente com a nossa imperfeição, a gente poder buscar ser melhor, a gente poder fazer coisas boas, a gente poder se doar para o outro, a gente poder, de algum modo, contribuir com a vida do outro. E de forma que a gente possa solucionar o problema do outro dentro da nossa capacidade. E isso com a gente também, porque a gente acha que a gente quer ser o super tudo, resolvendo os problemas dos outros, mas esquecendo de nós mesmos. Está errado. Nós já falamos sobre isso aqui, nós já falamos do mandamento amar ao próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa está ligada à outra. E eu acho que não tem como a gente falar da saúde física sem a gente frisar todos esses aspectos. Porque uma coisa implica na outra. É como se fosse uma influência. Não tem como você separar isso, né? Então, cada um busque ao seu modo como quer se conectar, né? Como quer se espiritualizar. Cada um busca ao seu modo qual é o melhor estilo de vida para você. Mas você precisa discernir, primeiramente, o que é bom do que é ruim. Não tem como, senão você não tem como tomar decisões. Né? E a gente está aqui justamente para se melhorar. Não é porque você não é perfeito que você não pode falar nada. Então, para começar, você não pode nem ser mãe. Porque como é que é isso? Né? Estamos aqui para ser o melhor que a gente pode ser dentro do nosso entendimento. Então, não é questão de ser perfeito. Né? Então, eu acho que ele nos trouxe o que eu pude extrair mais compatível, assim, com aquilo que também me afeta, né? E eu trouxe aqui essas informações e você, Francilene, pode nos acrescentar aí mais informação que você observou. Sobre esse tema que ele trata, que ele entende, ele estudou, né? Acho que mais de 10 anos ele estuda sobre isso, então ele entende muito bem. Uma coisa que ele fala é que toda escolha possui renúncias. A questão é qual a renúncia que você quer fazer hoje, né? Para viver a vida que você tanto deseja amanhã. Então, quando se trata dessa questão de cuidar da saúde, do exercício físico, porque a gente é como se eu escolho a doença do futuro. Eu escolho no futuro, claro que eu vou ter doenças, não é que o exercício físico evita totais, como você falava aí, mas ela evita muitos mal-estar, muitas dores futuras, né? Quantas pessoas que ainda com idade, não idade tão avançada, mas já tem um corpo atrofiado, já não consegue fazer muita coisa. E assim, quando ele fala do exercício físico, é interessante cuidar disso, cuidar não só para perder peso, mas para se movimentar, para ter energia. Como ele fala também que não é treinar para ter energia. Aliás, não é ter energia para treinar, eu estou com preguiça. Uma coisa que ele fala assim que a preguiça faz parte. Todo mundo acorda com preguiça, não quer fazer, mas é preciso fazer para ter energia, para o dia ser mais produtivo. E, de fato, quem se exercita pela manhã, o dia ele é muito mais produtivo. Você entra na rotina com muito mais garra, com muito mais vontade de fazer e tudo. E então, essa parte que ele fala, ele sabe o que está falando porque é baseado na ciência, na neurociência, naquilo que ele tem estudado sobre isso. E por isso que às vezes a pessoa quer ter energia, não sei por que eu estou tão preguiçosa, tão sonolenta, tão isso, tão aquilo, mas é por conta do treino que você não teve, para ter a energia necessária para o dia. E também ele fala dessa questão que o problema das pessoas é não fazer o que precisa ser feito, né?
Porque nosso corpo é preguiçoso por natureza. Nosso corpo quer descansar, quer estar bem, é ficar deitado, é dormir até mais tarde. E às vezes não fazemos o que precisamos ser feito e queremos um resultado para o qual a gente não se esforçou, né? Não fez nenhuma, não tomou nenhuma decisão. Então, o corpo ele está sempre querendo evitar a dor, ele está sempre querendo evitar a dificuldade, querendo evitar o cansaço, e aí só que se torna mais cansado cada vez mais, enquanto mais você descansa, não pratica exercício, não precisa ser uma coisa também que me chama a atenção, como que ele fala assim, e eu vejo na prática que funciona, não necessariamente você tem que ir na academia, porque muitas pessoas pensam que fazer o exercício é só ir na academia, e não, você pode fazer em casa com o próprio peso do corpo. Então, se alguém quiser depois seguir ele, ele tem no canal do YouTube, ele tem os exercícios que ele faz e que ele vai ensinando. Para quem é iniciante, para quem não tem ainda muito hábito, né? Então, pode estar seguindo ele. Outras pessoas também, tem muitos personal, muitas pessoas que dão aula, que fazem exercícios, né? E você pode estar seguindo, são vídeos curtos, às vezes, de 20 minutos, de 15 minutos, de 10. E não só para ter um corpo escultural, mas para ter mais disposição, para ter mais energia na rotina, no seu dia a dia. Então, fazer o exercício pela manhã, eu acho que é muito válido, é muito necessário e tem um resultado no sentido de ter energia para a rotina. Não só para, como eu digo, para deixar o corpo. Consequentemente, vai mudando algumas coisas, as coisas vão se colocando no lugar, as gorduras que estão por aí, mas assim, só a energia que você adquire quando você pratica um exercício, mesmo que não seja grande, por 10 minutos, por 15, é o suficiente para você, para o seu dia já ser diferente. Então, eu acho bem válido o que ele fala nesse sentido. Ele diz que quer ter performance cognitiva, ficar mais bonita, emagrecer, também ter uma boa noite de sono, dormir bem, essa questão do dormir no horário, acordar cedo, né? Às vezes, nos nossos hábitos, maus hábitos, nós queremos dormir meia-noite e acordar o sol já alto, né? Como também o Dr. Baracate falava sobre isso, dormir cedo e acordar antes do sol. É uma dica de saúde também. Então, eu acho que é isso, Deise. Algumas Você dicas. falou, sim, sim. Você falou aí bem da questão de a gente às vezes colocar como desculpa, eu não posso pagar uma academia e tal. Ora, por exemplo, na pandemia, onde ficou muito fechado por muito tempo, o meu artifício, porque eu sempre malhei, sempre me exercitei a vida inteira, eu fazia exercícios em casa, eu consegui um colchonete, eu trouxe um peso da minha casa. E aí eu fiz através de vídeos que eu busquei na internet. Então, assim, quando você quer, você corre atrás, né? Então, sem falar o ar livre, você poderia fazer isso, correr na rua, fazer alguma coisa sem estar totalmente vinculada à academia. Nada vai substituir, obviamente, uma musculação. Mas, se for para a gente colocar desculpa, de fato, a gente não sai nem de casa. E sem falar que o exercício físico, ele é poderoso para tudo, especialmente para o cérebro. Então, quando eu acostumo o meu corpo, como você falou, quanto mais ele é preguiçoso, se eu não estimular, eu não vou estimular meus hormônios naturais, minha farmacinha cerebral que a gente tem. A gente vai ficar sempre o quê? Dependente de remédio. E quando eu dependo do remédio, eu acabo não ativando as substâncias que nós temos naturalmente, né? Porque a gente fica naquela dependência. Então, ele fala que a chave da constância está nas micrometas, nos micro-resultados e nas micro-recompensas. Então, você não precisa ser tão duro com você, né? Quando você percebe que você atingiu um objetivo, que você fez aquilo que você se propôs a fazer, você pode se presentear. Pequenas coisas, né? Então, você fala, você teve um estilo de vida tão saudável durante toda a semana, que sim, você pode se permitir tomar um sorvete, você pode se permitir comer uma pizza, não é uma coisa tão
dolorosa, assim. Agora, se seu estilo de vida é só esse, aí não, né? Aí, se você comer mais uma no final de semana, aí você, na verdade, está se maltratando. Porque tudo tem a ver também, né, Francilene, com a motivação que nós temos, mas está muito relacionado com o que sentimos por nós mesmos. Porque se eu quero bem a mim mesmo, eu preciso ter esse nível de consciência. Porque ninguém vai fazer por nós. Por mais que eu te ajude, que eu te incentive, mas o poder de decisão, a iniciativa, vai partir de você. E quando você der o seu primeiro passo, aos poucos você vai vencendo isso. Quando você está com a preguiça, que você deixa ela vencer você tem que entender que você precisa ser muito mais forte do que tudo isso que te domina. Né? Já sempre falamos aqui que quando somos fracos é que somos fortes. Então, a gente precisa dominar, de fato, o nosso corpo. Porque nós já sabemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo, que o nosso espírito guia a nossa alma, e que a nossa alma governa sobre todas as energias, sobre o nosso corpo, e que o nosso corpo merece desfrutar do melhor dessa terra. Mas eu preciso cuidar, né? Então, e não deixar que ele domine, né? E não deixar Exatamente. Então, que o corpo domine, porque o corpo ele quer dominar a qualquer custo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Exato, ele é o nosso escravo, né? Exatamente. Ele quer o bem-estar, ele quer ser bem tratado no sentido... Só que no sentido enganoso da palavra, né? Ele quer ser bem tratado no sentido de não se esforçar, de não levantar cedo para fazer o exercício, né? Eu digo assim também por experiência, desde assim, como eu costuro por muito tempo, teve um período que eu estava doente, assim, parecia que eu estava toda, os ossos, as articulações, a parte aqui da coxa, onde, né, o movimento repetitivo e tudo, e eu estava sedentária, total, assim. Então, desde o ano passado, quando começou, né, o jogo da vida do ano passado, então também tinha sobre essa questão do exercício, tinha um mentor lá só sobre isso, e aí eu comecei a me mexer, sem ir na academia, porque para mim é terrível sair de casa, assim, sabe? Eu tenho todos os motivos para não sair, eu sempre digo, eu penso 8 vezes antes de sair de casa. Então, imagina, eu sair para ir numa academia, né, toda uma dificuldade, não pelo questão do pagamento, de pagar a academia, mas o sair, o horário ali. E eu comecei a fazer, e parei depois, e agora também, esse ano, eu estou fazendo, como eu falei por vídeos, assim, agora com o Adonis também, eles colocaram lá esse mês, né, e eu vejo, assim, o quanto eu tenho melhorado, é como se eu estivesse adoecendo, né? Só pelo fato de estar parada. Então, o exercício em casa ajuda muito. Ainda mais guiado por alguém que entende, que vai falando e tudo. Então, ajuda muito. É outra vida, é outra... eu tinha uma dor aqui do lado, né? Por conta do movimento aqui, ser professora, aqui a máquina, o corte, essa coisa, né? Isso aqui praticamente eu nem sinto que eu tenho mais. E é tudo pelas coisas, os alongamentos, a atividade. Então, ajuda muito. As dicas dele, o que a gente está falando aqui, por experiência, é maravilhoso você poder se exercitar pela manhã, a sua vida. Quando eu falo assim, é pelo que ele fala, pelo que ele estudou e dá as dicas, e por experiência também. Realmente funciona. Com certeza. E assim, tudo que você precisa, tudo, exatamente tudo, está dentro de você. Então, use o seu corpo com sabedoria. E tem uma coisa que ele fala também, Francilene, que a gente veio para cá para deixar a nossa marca. Então, a gente já aprendeu que a herança a gente deixa para alguém, mas o legado a gente deixa em alguém. Então, que a gente deixa a gente precisa deixar as nossas pisadas para que as pessoas possam seguir. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ativar tudo isso em nós. Quando a gente se exercita, a gente está ativando o nosso sistema, todos os nossos órgãos. Então, não tem remédio maior do que esse melhor, né? A gente é muito mais econômico, por um lado, mas qual o problema? Exige de nós um maior esforço. E a gente trabalha pela lei do menor esforço. Mas a gente é uma máquina. Então, a gente precisa usar essa máquina. Né? Então, o exercício, ele impacta todas as nossas
50 trilhões de células. Então, a gente precisa ativar, né? A gente precisa ativar o que nós temos aqui gratuitamente. A Rose está dizendo que ela está sem fazer exercício há 6 meses. Muito Exatamente. tempo. Mas e por que você parou, Rose? Realmente eu via você saindo, indo para academia. Não pode parar. O nosso remédio é esse. É o que está mais acessível a nós. A hidratação, o sono, o exercício físico, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. Inclusive, sai muito mais barato do que a gente está comprando várias coisas industrializadas, ultraprocessadas. Então, a gente a Rose diz que é falta de vergonha na cara. Eu vou puxar sua orelha, hein? Vou puxar sua orelha. Então, Segue gente, o Adonis, Roseni. Segue o Adonis e faz com ele de manhã. Vai te ajudar bastante. A gente tem várias pessoas aí que podem nos guiar, nos orientar, para que a gente não faça de qualquer jeito. Então, assim, realmente, desculpa, a gente não tem. Nós é que inventamos realmente todas elas. Nós estamos atrás de dopamina barata. Então, a gente precisa unir tudo isso. A alimentação, mas você sabe que ela precisa estar alinhada, né? A outros fatores. A alimentação é um deles. Mas vamos nos exercitar, porque o segredo também está aí. E aí, é isso, gente. Vamos aqui fazer esse voto para essa vida plena, né? Que é com um sono de qualidade, com exercício físico e uma alimentação equilibrada, para que a gente realmente possa até usufruir, de vez em quando, de uma alimentação não tão legal. Mas se a gente tem 80% de uma alimentação equilibrada, a gente pode ter 20% e comer o que quiser. É tudo uma questão de proporção. E assim você não sofre, assim você não se restringe tanto, né? Então é uma questão da gente ter esse equilíbrio como tudo na vida. E é isso. A mensagem que a gente quis deixar para vocês é essa, né? Com essas orientações que a gente está, de algum modo, repassando e frisando cada vez mais aqui. Rose, a nossa modelagem com o Dr. Baracate, você vai gostar muito. Depois você vê lá no YouTube para poder assistir por completo. Então, tem muita coisa legal, muitas informações muito interessantes. E então, quem não pôde assistir por aqui, a gente sempre deixa o link nos stories, e aí lá no YouTube tem todas as modelagens, e eu acho que vocês deveriam ir lá assistir. Também curtir, também compartilhar, eu acho que isso ativa também as nossas redes, e a gente está engajando e a gente está contribuindo para que outras pessoas também sejam beneficiadas com esse teor, né, com essas informações. Então é isso, eu quero agradecer a todos vocês, a todos que estiveram aqui presentes. Obrigada, Rose, por ter retornado. E obrigada, Francilene, parceira de quase um ano já. E a gente vai se falando, extra modelagem também, extra live, para que a gente vá trocando mais ideias. E é isso, obrigada a todos os presentes. Um grande beijo e um mini coração para vocês. Eu agradeço a você, Deise, também. Só para finalizar, uma frase do Adonis que ele fala: só reina quem treina. Treinar o físico, treinar a mente, treinar o emocional, treinar tudo, não é só uma coisa, como você falava, tudo, em todos os aspectos nós precisamos estar treinando. Beijos para você também, Roseni. Obrigada aí pela presença na nossa live. E assim, treinar em todos os aspectos. Aquilo que você vê que não está bem, treine, busque conhecimento, treine, pratique, que você verá que você terá novos resultados. E uma coisa que ele fala e que, né, tudo que você precisa está dentro de você. Use seu corpo com sabedoria. Está tudo dentro. Então, use com sabedoria. E fiquem todos na paz de Deus. E quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta, se assim Ele quiser. Tá, Deus? Deise, obrigada e um beijo para você. Um beijo para a Roseni e para todos que entraram aí. Oi, minha vizinha, Francilene. Grande beijo, gente. Beijo. Tchauzinho.